Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da educação no Brasil, lá no início, começando pelo descobrimento do Brasil e indo até o período da educação jesuítica, tá? Então, como vocês sabem, o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, tá? No ano de 1500. E nós temos logo em seguida, na história da educação do Brasil, o período jesuítico, que corresponde então ao período de 1549 até 1759. Então nós vamos falar nesse vídeo sobre esses dois períodos, tá? Para começar, vamos contextualizar ali um momento da descoberta do Brasil, o que estava acontecendo na Europa, né? Nesse momento, nesse período. Conforme a gente já estudou em um outro momento, ali em 1500 estava-se na periodização da Idade Moderna, né? Então é importante a gente contextualizar que nesse momento grandes mudanças estavam acontecendo, né, na Europa, e mudanças essas diversas, tanto na mentalidade do homem, né, que muda, lembrando que antes da Idade Moderna nós temos a Idade Média, onde a igreja controlava a política, a sociedade, a mentalidade, então era a igreja que regia isso. E na Idade Moderna, nós vamos ter então uma transformação de mentalidade. O homem percebe então que ele é responsável pela sua condição de vida, não é algo determinado por Deus, que se ele trabalhar, que se ele pode fazer escolhas que podem mudar a sua vida, isso não é determinado por Deus. Então entra um período do antropocentrismo, né? Sai o teocentrismo, de Deus ser o centro, para o antropocentrismo. O homem se torna o sujeito da sua vida, o sujeito da sua história. E isso é muito importante para a mentalidade daquele momento e para as transformações que vão ocorrendo nesse período da Idade Moderna, tá? Estamos falando de Europa, para chegar nesse momento aí em que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Em relação à economia, o que acontece? Está se desenvolvendo ali um capitalismo incipiente, está nascendo o capitalismo, um sistema econômico novo, né? Então ele vai substituindo aos poucos aquele sistema feudal. O comércio começa a se desenvolver e nesse contexto há as grandes navegações e em uma dessas grandes navegações, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, diz a história que foi uma tempestade que aconteceu e que eles estavam indo para a Índia, o navio desviou a rota. Existem alguns questionamentos, né, que se essa história é verídica ou não, né? Mas o que a gente tem certeza é que chega então em 1500 os portugueses no Brasil, e então constitui-se aí um fato histórico de que o Brasil foi descoberto. O que é importante a gente dizer desse período? Que os europeus, os portugueses descobriram que existia uma nova terra, né? Mas aqui no Brasil a gente já tinha os indígenas, os povos indígenas, eles estavam aqui, né? Eles cultivavam a terra, eles viviam aqui, eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua educação, né? Então, às vezes dá a entender que o Brasil começou a existir a partir de 1500, claro que não. Antes, né, dos portugueses chegarem, já existia um povo aqui, já existiam pessoas aqui, uma cultura já existia aqui, uma forma de trabalho, uma forma de sobrevivência, né? Então a gente não pode pensar num senso comum que a história do Brasil começa em 1500, né? Existe um marco aí que é importante, mas que não é o início, tá? Então chegam os portugueses no Brasil, os índios já estavam por aqui. A educação dos índios a gente pode comparar com o que a gente estudou dos povos primitivos, né? A importância da família na educação das crianças, a importância
da imitação, as crianças imitando os mais velhos, os ritos de passagem. Então, a cultura indígena, né, a educação indígena vai ter essas características que a gente já estudou em um outro momento. E aí, ao chegar no Brasil, né, o Portugal vai colonizar o Brasil. Vocês lembram das capitanias hereditárias, vai se dividir por partes, né, e os portugueses vão querer explorar a mão de obra, né, dos indígenas, como também vão trazer os escravos da África para trabalhar no Brasil, né, o trabalho escravo. E nisso é necessário criar uma aliança, né? A Igreja Católica, saindo da Idade Média, ela começa a se enfraquecer, principalmente por causa da Reforma Protestante, começa a perder espaço. Então a Igreja tem que ter algo para se fortalecer, para não sumir do mapa, né? Para manter, de certa forma, um poder. E como a gente já discutiu, a Igreja Católica ela vai reagir a isso investindo na educação dos jovens, né? E nessa educação dos jovens, eles vão ter dois objetivos, né, principais: educar as gerações mais novas para eles terem os valores, né, as virtudes cristãs ali da igreja, e ao mesmo tempo eles vão trabalhar na evangelização como missionários. Então a Igreja Católica reage na Idade Moderna dessa maneira, dessa forma. E isso é muito importante para o que vai acontecer no Brasil e principalmente na história da educação brasileira. Então, criada essa Companhia de Jesus, essa organização que se voltava para educar as novas gerações e converter em ações missionárias os povos à fé católica, os jesuítas sentem então, jesuítas são os padres que fazem parte da Companhia de Jesus, eles sentem então a necessidade de vir para o Brasil e realizar esse processo de catequização, já que tem um povo aqui, que são os índios, que não conhecem a fé católica, né? Então precisam ser evangelizados, catequizados. E isso vai de encontro com com os interesses da realeza portuguesa. Por isso dá para dizer que existe aí, então, uma aliança entre a Igreja Católica e Portugal, porque eles estão, embora tenham interesses distintos, eles convergem para um mesmo propósito, digamos assim, né? Então, o que vai acontecer? A realeza vai facilitar o trabalho missionário da Companhia de Jesus aqui no Brasil, ou seja, vai dar livre acesso e vai deixar na mão da Companhia de Jesus a educação, né? Enquanto a igreja, ao catequizar os índios, né, e impor a cultura europeia, vai estar favorecendo o trabalho do colonizador português. Então a gente vê aí uma aliança. A Companhia de Jesus chega ao Brasil no ano de 1549. Então, 49 anos após os portugueses chegarem no Brasil, a Companhia de Jesus chega para fazer esse trabalho, então, de catequizar e, ao mesmo tempo, educar, alfabetizar, né? Então, um período em que a Companhia de Jesus organiza, administra a educação brasileira, a gente considera como o período jesuítico, né, dentro da história da educação do Brasil. E esse período vai, então, da chegada dos jesuítas aqui, em 1549, até 1759, quando eles foram expulsos. Vou ler um trechinho aqui do Almeida para vocês conseguirem compreender como que foi esse início. Os jesuítas combinavam a catequese e o ensino em suas práticas, catequese e ensino, ou seja, a aprendizagem dos seus trabalhos. Porém, o processo acontecia com uma distinta divisão social, sendo a catequese direcionada aos indígenas, praticada nos aldeamentos, e a educação, né, os colégios, a educação, a elite, ensinada nos colégios religiosos. A educação jesuítica baseava-se nas virtudes, isso é, nos valores cristãos, e nas letras com o ensino da língua. Primeiramente, os padres jesuítas aprenderam a língua da terra, tupi-guarani, que foi uma grande dificuldade, né? Pensem, cada um falando uma língua e tal, então pensem em todo esse processo de adaptação.
para comunicar-se com os índios, aproveitando-se da musicalidade dos nativos e utilizando-a como metodologia de ensino. A dificuldade na compreensão da língua foi mais um obstáculo para os jesuítas no início da evangelização dos índios. Então, por esse trecho tirado do artigo do Almeida, 2014, a gente consegue ter uma visão de como que foi essa entrada e como estava dividido, né, digamos assim, o ensino. O ensino da Companhia de Jesus se dividia em graus. Tinha o grau elementar, né, o curso elementar, as humanidades, de artes e de teologia. Eles eram cursos sucessivos e propedêuticos, ou seja, aqueles assuntos introdutórios, conteúdos introdutórios, preliminares, né? E o grau elementar, então, era o responsável por passar a doutrina católica e as primeiras letras, ou seja, alfabetizar, ensinar o ler, escrever e contar. O Saviani afirma que durante essa fase de missão jesuítica no Brasil, né, da Companhia de Jesus, a companhia começa, né, a elaborar um plano de estudos a ser implantado em todos os colégios da ordem em todo o mundo, o qual ficou conhecido pelo nome de Ratio Studiorum, né? Então, um plano de estudos foi elaborado, né, para que organizasse, sistematizasse o ensino em todos os colégios jesuíticos, né? Ele foi promulgado em 1599 e fundamentava-se por um método padronizado. Então, existia aí uma sistematização de como deveria ser ensinado nesses colégios, nessas escolas jesuíticas, né? Propunha uma educação integral do homem e o domínio das técnicas elementares da leitura, da escrita e do cálculo, tá? Então, era uma espécie de coletânea que eles criaram para sistematizar todo o ensino. Isso é muito importante, porque aí a gente tem uma organização, uma sistematização e começa a, então, compreender como se dava o ensino dentro dessas escolas, né? Sobre a metodologia, havia a distribuição de prêmios que deveriam ser dados aos melhores alunos, assim como os castigos. Diz alguns estudos que os jesuítas não eram muito adeptos aos castigos, né, corporais, porque eles eram cristãos, né? Então, a ideia era estimular as boas atitudes do que punir os erros, né? Embora a gente pense que a educação jesuítica era uma educação tradicional por causa da memorização, das lições, né? Havia ali uma interação muito grande, né? Uma atividade, digamos assim, uma interação entre o professor e o aluno que trabalhavam juntos. Havia uma colaboração entre eles, né? Então, o Ratio Studiorum, ele foi usado por mais de 2 séculos em colégios e missões, não só aqui do Brasil, mas como do mundo todo, onde haviam colégios jesuíticos, né? Eles permaneceram aqui no Brasil durante 210 anos, e aí, nesse período, eles alcançaram mais de 100 mil índios que foram catequizados, alfabetizados. Em 1759 acontece, então, de vir uma ordem lá de Portugal que expulsa os jesuítas de todos os lugares, de todos os territórios de domínio português. Então, dá início, então, a nova fase, que é o período pombalino, que a gente vê no próximo vídeo. Ok, pessoal? Obrigada pela companhia de vocês. Espero ter dado uma explanada geral sobre esse período e ter contribuído para o conhecimento de vocês. Beijo grande e até a próxima!